Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e a minha em mais esse dia. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus e eu lhe convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que está no Salmo 34. Nós vamos ler de 1 a 10. Salmo de número 34, verso 1 a 10, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Que maravilha! Eu quero, a partir deste texto, usando alguns versículos desses que lemos aqui, pensar com você nesta hora sobre experiências marcantes com Deus. Experiências marcantes com Deus. Nesse belo salmo, Davi, o cantor de Israel, canta um pouco das suas experiências com Deus. Ele conta aqui algumas experiências marcantes, que pode ser a minha e a sua experiência também. Pode ser a nossa experiência. E como é bom, meus queridos, nesta hora, ouvir as experiências de pessoas que têm vivido com Deus. É extraordinário conviver com pessoas que têm vivido com Deus, ouvir as suas experiências e ler, como estamos lendo aqui, a experiência do salmista Davi. E eu quero ver ou analisar com vocês, nesta hora, algumas dessas experiências contadas por Davi. Uma primeira experiência que tiro aqui do texto em que lemos é a experiência de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Os versos 4, 6 e 7 nos diz o seguinte: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 6 e 7 diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. E aí lá no versículo 17, nós lemos: Clamaram os justos e o Senhor os escuta. Ou clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Davi está falando aqui da sua experiência de clamar ao Senhor, do resultado do seu clamor verdadeiramente ao Senhor, de buscar ao Senhor. Todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Mas nós precisamos, de fato, ter esta busca íntima com o Senhor. A palavra do Senhor conta em diferentes partes acerca de pessoas que buscavam o Senhor. Buscaram o Senhor e obtiveram resultados. Por exemplo, Ana, numa hora de aflição, buscou o Senhor, está lá em 1 Samuel capítulo 1. Ela buscou o Senhor e Deus lhe abriu a madre, que era a angústia do seu coração, era o fato de não ter filhos. E ela foi tão abençoada por Deus, que deu à luz um filho que foi um líder de renome especial, um líder de alta envergadura no meio do povo de Israel. O Samuel. Ezequias também, no momento de angústia, buscou o Senhor. Lá em Isaías 38 nós lemos que Isaías fala com Ezequias que ele iria morrer
morrer, põe na tua casa que vai morrer. E ele, naquele momento de angústia, deitado, doente, ele vira para o canto, ainda deitado, não precisou de ajoelhar, não precisou de ficar em pé, mas ainda que deitado, ele olha para a parede e clama ao Senhor. E o Senhor o abençoa naquele momento e lhe acrescenta mais 15 anos da sua vida. Paulo e Silas, numa hora muito adversa, buscaram o Senhor. Lá em Atos capítulo 16, verso 25, mostra que eles tinham sido presos por causa da pregação do Evangelho, como missionários ali, e ali eles cantavam hinos e oravam a Deus. E Deus interveio naquela situação a ponto de os libertarem naturalmente daquelas algemas, daquelas cadeias. Deus, de fato, permitiu um terremoto e permitiu, inclusive, que Paulo e Silas fossem instrumento de Deus para poder levar a palavra de salvação ao carcereiro e a toda a sua família. Jesus, no momento extremo de sua vida, buscou o Senhor. No momento em que ele carregava sobre os seus ombros, aliás, ele buscava sempre, mas no momento em que ele carregava sobre os seus ombros o pecado da humanidade, ele busca a Deus com muita angústia no coração e ele declara isso lá no Getsemane. Lucas 22, 41 a 44, a minha alma está angustiada. Pai, se possível for, passa de mim esta hora. Passa de mim esse cálice, passa de mim essa situação, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento, ele pede forças ao Senhor para poder cumprir o propósito para o qual ele veio a este mundo. Meus queridos, qual foi a experiência de Davi quando buscou o Senhor? Aqui nesse texto mostra que foi belíssima, linda, e nos conta aqui os versículos. Diz aqui o texto, busquei o Senhor e ele me acolheu. E continua o texto assim, livrou-me de todos os meus temores. Quais são os teus temores? Quais são os medos da sua vida? Estamos vivendo em tempo de pandemia. Estamos vivendo situações alarmantes. E até a mídia televisiva tem feito muito alarde em cima dessa situação. Até além do que verdadeiramente é. Mas Davi diz que buscou o Senhor e o Senhor o livrou de todos os teus temores. Seja qual for o temor da sua vida, seja qual for a luta da sua vida, seja qual for a adversidade da sua vida, você está sendo convidado a buscar ao Senhor, porque Ele livra de todos os temores. O versículo 6 diz assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Oh, bênção! O salmista também no Salmo 46, verso 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, mas o foco aqui é clamar. Quando clamamos, Ele nos livra das nossas tribulações, dos nossos tormentos. E o verso 17 diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta. Que coisa maravilhosa sermos ouvidos por Deus, e o livra de todas as suas tribulações. Você está clamando pelo livramento das tribulações deste tempo, das tribulações da sua vida pessoal, das tribulações deste mundo globalizado com a pandemia que nós estamos enfrentando. Você está clamando ao Senhor livramento? Creia, a palavra de Deus é verdadeira. E esta foi uma experiência marcante de Davi. Ele clamou e o Senhor o livrou. Clame que você pode ter também. Continue clamando, que você pode também ter livramento e essa experiência marcante com o Senhor. Outra experiência marcante que eu encontro aqui no texto é provar ao Senhor. O versículo 8 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai o Senhor, provai e vede. Meus queridos, eu entendo que a expressão provai aqui nesse texto não tem o sentido de pôr Deus à prova. Parece que não somos nós para poder colocar Deus à prova. Deus não precisa disso.
Não tenha ideia de querer fazer um teste com Deus, ou até mesmo uma barganha com Deus, como muitos assim o fazem. Eu creio que provar Deus, ou provar a Deus, tem o sentido de experimentar, tem o sentido de conhecer de uma maneira mais profunda. Tem a ideia de experimentar, é o mesmo que ter uma experiência com Deus, é sair da teoria para a prática. Então, provar ao Senhor é buscar relacionamento íntimo, relacionamento profundo, é buscar conhecer mais a Deus, é buscar uma experiência maior com Deus. Davi pode dizer isto, porque ele teve um momento de experiências marcantes com o Senhor. Nós podemos ilustrar essa situação, por exemplo, com 2 exemplos. A rainha de Sabá, lá em 1 Reis, capítulo 10, versos 4 a 7, nós vemos um relato lá de que ela havia ouvido falar muito acerca da grandeza de Salomão, acerca daquilo que ele era, acerca do seu reino, acerca das coisas que tinha na sua casa, no seu palácio. Mas ela foi visitá-lo, e a hora que ela visita, ela fica vislumbrada naquele momento. E aí o texto termina dizendo assim: até que vim e vi. Ou seja, ela ouvia falar, mas ela chegou e viu, ela chegou e experimentou, ela chegou e provou de fato que aquilo era verdadeiro, e ela pode dizer que, na verdade, era muito mais do que aquilo que ela tinha visto. Quando você, na verdade, prova a Deus, no sentido de experimentar Deus, no sentido de ter um relacionamento íntimo com Deus, você, sem dúvida alguma, você consegue perceber que quando você vem e vê, você vê que nosso Deus é muito mais do que a nossa imaginação pode perceber. É muito mais do que aquilo que a nossa mente, que aquilo que nós podemos refletir acerca da grandeza, da majestade, da soberania de Deus. Ele é muito mais do que isso. Um outro exemplo é o de Jó. Diz a Bíblia que Jó era um homem íntegro e reto, que temia Deus e desviava do mal. Entretanto, ele dá o seu importante testemunho no capítulo 42, verso 5, finalizando lá o livro, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é provar, isso é experimentar. Ele pôde, na verdade, ter experiência, uma experiência marcante com Deus. Até na luta, na prova que ele passou, ele teve uma experiência marcante com o Senhor. Meus queridos, muitos hoje têm informações de Deus, apenas informações acerca de Deus, mas não experiências com Deus, não uma experiência marcante com Deus. Eu convido você, nesta hora, a ter uma experiência marcante com Deus. É preciso prová-lo, experimentá-lo. E o que acontece quando você prova a Deus? O versículo continua: vede que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E o versículo continua dizendo assim: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz o homem que de fato se refugia no Senhor, que coloca a sua vida diante do Senhor, que tem essa experiência de buscar ao Senhor, tem essa experiência de provar ao Senhor, ou de experimentar ao Senhor em sua vida. Mas uma terceira experiência marcante de Davi, aqui nesse texto, que eu quero compartilhar com você para aplicar as nossas vidas, é a experiência de temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Os versos 9 e 10 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Meus queridos, mais uma vez, é importante pensar nessa palavra temer. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é bom. E o texto disse que quando nós provamos a Deus, nós sabemos que Ele é bom. Ele é infinitamente bom. A sua benignidade dura para sempre. Não precisamos ter medo de Deus, não. Temer o Senhor é honrá-lo. Temer o Senhor é respeitá-lo.
Temer o Senhor é amá-lo. Nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de intimidade, como mencionamos no tópico anterior, de camaradagem, de amizade. Logo, temer a Deus não é entristecê-lo, é fazer tudo para agradá-lo. Isto é temer a Deus, é colocá-lo em primeiro lugar, é dar-lhe primazia em tudo. Isso é temer a Deus, é reverenciá-lo, é reconhecê-lo como Deus verdadeiro, como Senhor dos senhores e Deus dos deuses. E olha, nós estamos falando aqui, Davi também falava, o Deus que ele servia era o Deus criador dos céus, da terra e de todo o universo, era o Deus de Israel, era o Deus da igreja, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Deus em nossos dias, meus amados, lamentavelmente, tem sido tratado com muita irreverência. Então, temer ao Senhor é reverenciar verdadeiramente ao Senhor. Os homens têm brincado com Deus. E como têm brincado? Veja as músicas modernas, quando zombam de Deus. As novelas, quando zombam da divindade. Veja também, inclusive, as ideologias, infelizmente, que zombam do Senhor. Até zombam do Senhor dizendo que está fazendo coisas artísticas, como, por exemplo, o carnaval deste ano no Rio de Janeiro, quando zombaram claramente da divindade suprema, do Senhor Jesus Cristo. Os homens têm se esquecido daquele texto da palavra de Deus que diz, em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Meus amados, qual foi a experiência de Davi sendo temente a Deus? O texto diz assim, ele mesmo responde, nos versos 9 a 10, nada falta aos que o temem. Glória a Deus! Nada falta àqueles que o temem. O texto disse, se você teme a Deus no sentido de reconhecê-lo, no sentido de reverenciá-lo, no sentido de honrá-lo verdadeiramente em sua vida, nada vai te faltar. A minha experiência de 57 anos de vida é de que nunca me faltou a provisão do Senhor, tanto a provisão espiritual, como a provisão material, como a provisão emocional, nada disso me faltou. Nada falta. Nada mesmo. É por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Nada falta àqueles que o temem. Eu completo esse ano 29 anos de ministério e há mais de 30 desde o tempo de seminarista. Eu vivo, na verdade, de modo especial, sendo sustentado por Deus através da sua causa, através do seu reino, através da sua obra. E pela misericórdia de Deus, não faltou à minha vida e à minha família a provisão do Senhor. Não faltou, na verdade, a provisão do Senhor para minha vida e para minha família. Isso é uma experiência marcante que eu tenho com Deus. Nestes quase 29 anos de ordenação ao ministério, nunca fiquei um dia sem pastorear, porque o Senhor é o Deus que de fato tem honrado, porque pela misericórdia de Deus e não pelos meus méritos eu tenho temido ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho provado ao Senhor e eu tenho também temido ao Senhor e tenho tido pela graça de Deus experiências marcantes com o Senhor. Nada falta aos que o temem. E o versículo 10 já diz assim, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Glória a Deus. O Senhor pode não te dar tudo que você quer, mas Ele te dá o que você precisa. Não necessariamente o que você quer, porque Ele, na sua soberania, sabe que possivelmente você não precisa disso. Mas aquilo que você precisa, sem dúvida alguma, Ele lhe dá. O Deus de Davi, meus queridos, desta hora, é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Logo, meus queridos, é possível ter as mesmas experiências de Davi. Vamos buscar o Senhor? Vamos provar ao Senhor? Vamos temer ao Senhor? Que Ele, então, nos ajude para que assim o façamos e experimentemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Como é bom poder buscar ao Senhor,
provar ao Senhor, ou seja, experimentar ao Senhor e temer verdadeiramente a este Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo abençoe a minha vida e a sua.